Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja nos corações de todos os ouvintes. Este é o momento de sabedoria, na qual todas as manhãs eu tenho enviado para vocês através do WhatsApp, Facebook, através do Blogspot e através de outros sites. Eu quero falar com vocês. É possível cantar quando tudo está escuro e a dor bater no coração? Está aí a pergunta. Será que é possível? É possível louvar o nome de Deus na cela de uma prisão, arrasado pela vida e pela circunstância? Porque diante da tristeza, uns cantam, outros procuram o suicídio. E a nossa mensagem desta manhã, a nossa mensagem tem como base o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, porque por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava, cantava louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriu-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro deu do sono e vendo as portas do cárcere puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou. Diz a palavra de Deus que Paulo bradou em alta voz, dizendo assim: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa com todos os seus e manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Era meia-noite. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, meus queridos e amados irmãos, que quando Jesus ele habita no coração de uma pessoa, ele se torna consciente de que tudo que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus. Revisemos um pouco a história de Paulo e Silas. Esses dois discípulos, meus irmãos, eles chegaram a Filipos com uma mensagem nova. As pessoas tremeram. Tudo que é novo causa tremor. Quando as pessoas tremem, geralmente rejeita ou ataca as novidades. E foi justamente isso que aconteceu
com os habitantes de Filipos. Aqueles homens prenderam a Paulo e Silas e levaram-nos diante os magistrados e lhes disseram: estes homens estão nos perturbando, nos ensinando a fazer coisas que não podemos. Sabe de uma coisa, meu irmão? O Evangelho sempre ensina coisas que vão contra o ritmo comum de sua vida. Jesus sempre vem para transformar seus hábitos. Infelizmente, aquelas pessoas não estavam dispostas a serem transformadas. Por isso que atacaram a mensagem de Paulo e Silas. Meus irmãos, o texto bíblico diz que os magistrados da cidade mandaram os discípulos serem açoitados e o sangue de Paulo e Silas começou a pingar, assim também como pingara o de Jesus. Se você quer caminhar com Jesus, prepare-se, porque muitas vezes suas costas sangrarão. Seguir a Jesus é muitas vezes andar na contramão da vida. Todo mundo caminha para lá, enquanto você caminha em outra direção. É muito fácil querer adaptar o Evangelho no nosso modo de viver. Mas ser cristão significa adaptar. Ser cristão, meus irmãos, significa adaptar o nosso modo de viver ao Evangelho. E isso exige um preço. Será que você está à disposição? Porque Paulo e Silas sofreram por causa do Evangelho. Mas mesmo em meio à escuridão, mesmo em meio a sangue, lágrima, dor, eles oravam, cantavam hinos ao Senhor. Que exemplo maravilhoso esses dois homens deram para todos nós, que até hoje meditamos e paramos para observar como estes homens deram exemplos grandiosos. Deus ouviu e presenciou o clamor, a oração de Paulo e Silas naquela meia-noite. Atormentada em seu maravilhoso amor, permitiu que um terremoto sacudisse os alicerces daquela prisão. Meus irmãos, você talvez esteja passando pela meia-noite de sua vida e está simbolicamente com as costas sangrando, já não sabe mais para onde ir, está passando pelo vale da sombra da morte. Quem sabe tem derramado lágrimas, tem um parente no hospital, tem um ser amado condenado à morte, está há muito tempo desempregado, está numa situação financeira ruim, as provações estão sendo difíceis demais para você, você está vivendo a meia-noite da sua vida. Louve o nome do Senhor. Cante com alegria, clame a Deus na sua angústia. Ele ouvirá, assim como ouviu a oração de Paulo e Silas. Diz a palavra de Deus que um terremoto aconteceu, os alicerces da prisão foram removidos, os grilhões que estavam aos pés dos discípulos foram quebrados. Quando o carcereiro acordou, ficou desesperado. Tinha lhe ameaçado de morte, e ele, com medo de passar pela crueldade dos seus senhores daquela época, ia se matar, ia tirar sua própria vida, tentou suicídio. Amigos, percebam as diferentes atitudes diante da dor. Enquanto Paulo e Silas cantavam, o carcereiro tentava suicídio. Qual a diferença? A diferença é que os discípulos têm a Jesus e o carcereiro
queria Jesus. Mas naquele momento, na beira do suicídio e da loucura, o amor de Deus o alcançou através de dois seres humanos maravilhosos, que eram seus seguidores. Deus não tem outro instrumento para alcançar corações desesperados, a não ser você. Deus quer usar você, que conhece a Jesus. Deus não tem outro meio de levar o maravilhoso evangelho de salvação a todo mundo, a não ser por você. Por isso que você não tem que ter medo de pregar o evangelho. Deus usou o testemunho de Paulo e Silas para alcançar essas pessoas, essa pobre alma, à beira da loucura, do desespero e do suicídio. Paulo disse: não, por favor, não se mate. Nem tudo está perdido, meu irmão. Eu quero dizer para você que está me ouvindo no momento de sabedoria desta manhã, que nem tudo está perdido. Antes da apresentação da palavra de Deus, aquele homem queria o suicídio. Depois da apresentação da palavra de Deus, aquele homem se arrependeu e foi batizado e recebeu a Cristo. Escute bem o que vou lhe dizer. Quando você pensa que tudo está perdido, que nada dá certo e que a única saída é a morte, por favor, dê uma chance ao Senhor Jesus. Para Ele não existe caso perdido. Você pode ter fracassado 1 milhão de vezes, mas se você for para os braços dele com fé, com certeza sentirá, meu irmão, o poder transformador de Cristo. Vamos analisar dois aspectos do texto. Primeiro, a pergunta do carcereiro. Segundo, a resposta dos apóstolos. A pergunta: senhores, o que farei para ser salvo? Olha o que o carcereiro, ele fez uma pergunta: o que farei, senhores, para ser salvo? E a maior pergunta, esta foi a maior pergunta que um homem pode fazer. O carcereiro não estava fazendo pergunta como: o que farei para arrumar um novo emprego? Como farei para viajar para Estados Unidos? Para a Inglaterra? Não. O que farei para sair do leito de dor? Ele não fez nada, nenhuma dessas perguntas. Ele diz: o que farei para ser salvo? Se você puder trabalhar honestamente, fazer dinheiro, se você puder estudar bastante, conseguir um doutorado, meu irmão, se você puder fazer todas essas coisas e muito mais neste mundo, será muito bom. Entretanto, não são as mais importantes. Eu quero dizer para você que isso não é a mais importante. O carcereiro fez a pergunta mais importante que o homem pode fazer. Aleluia! Senhores, o que farei para ser salvo? Esta pergunta revela que ele era consciente de que estava perdido e que tinha consciência de sua situação. Deus não pode fazer nada por aquele que pensa que com ele está tudo bem. O primeiro passo para a salvação é reconhecer que está tudo perdido. Como é que este homem percebeu seu estado
de perdição. Isso aí eu não posso lhe explicar. Talvez pela atitude humilde dos discípulos, enquanto era flagrado, enquanto era flagelado, dilacerado, castigado, talvez pelo louvor dos discípulos, em meio ao sangue, à dor, às lágrimas. Não sabemos, mas o que eu sei é que aquele homem recebeu a Jesus. Aquele pobre homem, aquele pobre carcereiro estava perdido. Eu não sei se você esteve ou está perdido. Se neste momento eu pudesse vendar seus olhos e levá-lo ao centro de algum lugar, talvez você olharia para todos os lados e se veria desnorteado. Porém, isso não está perdido, pois você pode perguntar, pedir orientação, pode olhar o número dos ônibus, o nome das ruas, mas se eu deixasse no centro da Amazônia, no meio da mata, aí sim você estaria perdido, porque lá você não conhece nada. Meu amigo, a perdição espiritual é muito pior. O homem se sente amputado do grupo e se sente solitário e desesperado. Não consegue dormir. Ele pode ter dinheiro, família, poder, fama, status, mas quando chega a noite e se deita, tem vontade de chorar, pois sente que falta algo dentro de si, falta algo na sua vida. Estou falando de algo espiritual que ninguém conhece, mas que você com certeza já experimentou. Estou falando de algo que você não se atreve a contar para ninguém, mas sente. Falo desse sentimento oco aqui do coração, dessa angústia, desse medo da morte e do futuro que você tem. Então, meu amigo, está na hora de você aproveitar a oportunidade e aceitar a Cristo como teu Salvador. Aceitar a Cristo como teu libertador. Aceitar a Cristo como aquele que muda a história, que salva vidas. Meu Pai, depois deste momento de sabedoria, que foi um pouco longa, mas eu tenho certeza que pessoas vão ouvir esta palavra, pessoas vão refletir nessa mensagem, e pessoas vão começar a pensar como pensou o carcereiro, e esta pessoa vai ter um novo nascimento, porque aquele carcereiro nasceu de novo naquele dia, quando teve um encontro com Paulo e Silas. Meu Deus, eu oro por esta pessoa que vai me ouvir, pelo momento de sabedoria. Eu abençoo a vida desta pessoa agora. Eu oro para que o Senhor quebre as correntes, quebre as barreiras, quebre os impedimentos, traga paz e luz aos corações destas pessoas, em o nome de Jesus, meu Pai. Que esta pessoa tenha um encontro com Jesus Cristo, que esta pessoa tenha um encontro com Deus. Eu oro agora em nome de Jesus Cristo. É isso aí, estamos chegando ao final do nosso momento de sabedoria de hoje. E eu quero falar com você, meus queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus.
Eu quero falar com vocês que nós continuamos precisando da sua ajuda para a construção da igreja lá em Itapevi, no Jardim Ruth. Nós precisamos de 43.800 e é muito dinheiro para mim, mas para você pode ser pouco. Você pode estar contribuindo com a quantia que Deus tocar no seu coração. Aquela quantia que Deus tocar em seu coração, você esteja contribuindo para nós comprarmos o material e pagarmos a mão de obra. Que Deus derrame as bênçãos dele como derramou sobre o povo de Israel quando abençoou a obra de Deus. Se você abençoa a obra de Deus, você abençoado será. Então, o povo de Israel abençoou para construir o templo e eles foram abençoados. Se você abençoar para a construção desse templo, você vai ser abençoado dobradamente. Em nome de Jesus, eu profetizo que não só dobradamente, mas 4 vezes mais você vai receber de bênção e vitória na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus esteja nos corações de todos vós, em nome de Jesus. Tchau a todos.